Olá, eu sou o Vanderlei Zonivelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é vitimização. Vitimização já sabemos o que é, né? Vitimização é quando tem um grupo social que se diz inferior e pleiteia leis para se tornar equiparado ao resto da sociedade. Isso dizem eles, né? E vai chamar eles de inferiores aí que você pode acabar na cadeia. Mas para entendermos esse fenômeno, temos que saber também o que há por trás de substrato filosófico. Entre eles, aquele que nós já conhecemos de longa data, né? A diferença entre a filosofia de direita e de esquerda. A filosofia de direita é o individualismo, né? Um direito individual se sobrepõe a um direito coletivo. No caso da esquerda, é o coletivismo, onde o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Então, a vitimização ela só existe no contexto do coletivismo, nunca do individualismo. Então, se lá os negros estão pleiteando suas pautas, entre elas, sei lá, cota, e tem lá um médico negro casado com filhos e tudo mais. Esse negro lá, ele não precisou de cota, precisou de nada, ele venceu na vida, ele é do individualismo. Então, ele não faz parte desse grupo. Até porque um coletivo ele não tem rosto, embora tenha presidente, as coisas, mas ele não tem rosto. Né? Agora, se esse aqui é o médico Carlos, ele tem rosto. Então ele não pode se vitimizar, ele não está nessa vitimização. A vitimização é do coletivo, da militância. E veja interessante, né, que o coletivismo, né, a militância, quando ela pede esses direitos, ela pede direitos não coletivos, ela pede direitos individuais, tipo cotas para cada um deles, né? Uma reparação para cada um deles. Veja que é para cada um deles. Então é um coletivo pedindo coisas individuais capitalistas. Isso que é mais engraçado. Vamos ver aí, por exemplo, se fosse, sei lá, um CTG, os gaúchos lá, né? Tem CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Eles dançam lá e tal. Aí, vamos supor que o CTG junte seus membros e vá lá à prefeitura para pleitear uma pavimentação asfáltica lá da rua que passa na frente. Isso seria vitimização? Não, não seria. Por quê? Porque eles pagam seus impostos e estão pleiteando uma coisa que é coletiva. Não estão pleiteando uma coisa para cada um deles, estão pleiteando uma coisa coletiva. Então, quando um coletivo pleiteia uma coisa coletiva, não tem vitimização. Agora, se eles, como tradicionalistas lá, que dançam 1 hora por dia, eles vão lá, como coletividade, pedir para o governo dar uma bolsa para eles, porque eles têm que parar 1 hora por dia de trabalhar para dançar, aí eles estão se vitimizando. Porque eles têm que trabalhar horário normal e fazer isso no horário, né, de folga. Então aí seria uma vitimização. Nós somos piores que quem trabalha. Não pode. Então, essa é a ideia da vitimização. E como que surgiu a vitimização, né? A vitimização surgiu lá com aquele pessoal que nós adoramos, né? Com Marx, né? O marxismo dele, o socialismo científico. O que ele queria? Ele queria lá que tinha duas classes, né? O proletariado e os burgueses. E ele queria que o proletariado, né, fosse elevado até os burgueses, né, para ficar de frente a frente. No caso de Marx, nem tanto, né? Que ele queria que fosse revolução, pegasse nas armas e matasse todo mundo. Então, era até uma outra coisa. Mas hoje nós temos o marxismo cultural, que é isso daí, são essas militâncias. O que essas militâncias querem? A mesma coisa que Marx queria, elevar os negros à condição da sociedade comum, civil comum, só que o que está acontecendo hoje é que ele quer que ele fique acima da sociedade, né? E todas as outras militâncias também vão por esse mesmo caminho. E no caso aqui no Brasil, né? Onde que apareceu isso daí? Bom, tem em vários lugares, né? Tem na Carta Magna, né? Que é o pior está lá, né? Lá que eu sempre falo, né? Com as constituições socialista, comunista, coletivista porque um dos princípios máximos da nossa Constituição é o princípio da supremacia do direito público sobre o direito do interesse público sobre o interesse privado. Interesse público sobre o privado, coletivismo sobre o individualismo. Então é a Constituição comunista. E aí, além disso, nós temos lá uma coisa mais interessante. Nós temos um mini marxismo dentro do Brasil, né? São as leis trabalhistas.
As leis trabalhistas, quando foi feito lá Getúlio Vargas, o que ela fez? Ela propôs o seguinte, que os empregados, que eles são vítimas, são inferiores, mas ele não usa essa palavra, ele fala que eles são hipossuficientes. Como eles são hipossuficientes, eles têm que ser elevados através das leis trabalhistas para o patamar dos patrões. E aí que eles possam lutar de igual para igual na justiça. Só que criou uma aberração jurídica, um tribunal de exceção que chama Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela só dá ganho de causa para o empregado, só 99,9%. E se fosse uma justiça normal, não fosse uma justiça de exceção, seria, sei lá, 60% para o empregado, 40% para o patrão, seria mais ou menos equilibrado, mas não, é só para o empregado. E veja também o que acontece, empregado, proletariado, patrão, burguesia. Então é uma mini teoria marxista dentro do Brasil. E tendo o julgador máximo sempre julgando a favor do proletariado. Então daí nós já temos, né, um exemplo muito bom para aqueles que se vitimizam. Porque eles dizem o quê? Que eles são igual ao trabalhador na justiça do trabalho, eles são hipossuficientes, nome bonito para dizer que são inferiores. E essa aberração jurídica que foi feita, né, da justiça do trabalho, cada militância quer a sua. Então lá, a militância dos negros quer o tribunal dos negros lá, para os seus pleitos. Dos LGBTs também querem, das feministas também querem, dos índios também querem, das mulheres negras feministas, todo mundo quer o seu, porque todo mundo se sente hipossuficiente, também quer, assim como os trabalhadores têm, eles também querem. E aonde também que nós temos mais ainda munição para esse povo? Nós temos lá a nossa própria definição de justiça da Constituição Federal. Nossa justiça da Constituição Federal é o seguinte, eles falam que todos são iguais perante a lei. Até aí, individualista. Todos são iguais perante a lei. Só que, como é uma Constituição socialista, houve uma construção doutrinária, baseada inclusive em Aristóteles, que diz que essa linha, que isso que foi falado, de todos são iguais perante a lei, tem uma interpretação formal e a outra material. A formal é essa que está aí mesmo, a nossa, de direito, individualista. Todos são iguais, não importa se é criança, se é velho, não existe, é tudo igual, é índio. E a construção material, a justiça material. O material de Aristóteles é o que nós temos por dentro, nossa alma. E cada um é diferente do outro. Então, sendo isso, a justiça é dar igual aos iguais e destratar igual os iguais e desigual dos desiguais. Então, desigual aos desiguais são os hipossuficientes de novo. Então, além disso, as militâncias se vitimizam, ainda se agarram já na Constituição Federal, dizendo o seguinte, a própria Constituição diz lá, na sua justiça social, na justiça material, e nós temos que ser elevados ao patamar dos nossos opressores. Então, mais uma munição. Então, a munição não acaba para eles, não acaba. Então, o que acontece? No final das contas, essas militâncias se vitimizam, criando aberrações sociais, com o intuito de criarem aberrações jurídicas, de hiperaberrações jurídicas, muito mais poderosas do que o resto, criando superpoderes para muitos, como, por exemplo, lá, os homossexuais querem crime de homofobia. Crime de homofobia, o que é? É uma pistola engatilhada aqui. Se eu bato meu carro numa moça, num rapaz lá, eu saio, não, você que teve culpa, não, você que teve culpa. E nesse meio tempo chega lá a PM. E eu não sei que a pessoa lá, se a moça é lésbica, se o rapaz é gay, e viram pra mim, me chamou de lésbica sacana. Pronto. Pelo PL 122 aí, a palavra do gay vale mais do que a minha, eu vou para a cadeia, vou ficar preso, é inafiançável, vou ter que ficar lá até pedir o habeas corpus. Então, veja que estão invertendo realmente os valores, não é nem invertendo os poderes, porque todos são iguais perante a lei. O que está invertendo são os valores, e não se um é melhor que o outro.
mas eles se dizem inferiores, né? Agora, como eu falei, vai falar isso para eles. E por último aqui, só para terminar, eu tenho recebido aí muitas pessoas falando para mim assim: pô, Vanderlei, eu sou de direita, eu sou para a meritocracia, eu sou pelo vencer pelo esforço. Puxa, mas teve uma fase na minha vida que eu quebrei a perna e não acabei não podendo terminar a faculdade. Agora eu vou tentar. Eu me vitimizei na época. Que não é, meu filho, você não se vitimizou. Aconteceu uma coisa com você. Primeiro, vitimização, coletivismo. Só acontece no coletivo. Você, o José não se vitimiza. Aí veio outra moça, eu não consegui também estudar numa época da minha vida porque eu tive uma criança quando eu era adolescente. Mas está estudando agora? Então ótimo, passou aquela fase. Mas me vitimizei na época. Como vitimizou? Porque a minha vizinha também teve filho na mesma época e ela fez e eu não fiz. Teve mais força de vontade. Tudo bem, pode ter tido mais força de vontade. E outra, não se compara a dores. Como que você vai saber se a tua vizinha não teve lá uma tia que ajudou a cuidar, a criar, e você não teve? Se a tua criança, se ela chorava muito, a outra não. Não dá para você saber. E mesmo que você soubesse todos esses critérios objetivos aí, ainda tem a subjetividade, tem a força psíquica, tem a força física, né? Tem vários tipos de forças aí do universo, né? Que às vezes fazem você terminar uma coisa ou não. Então são coisas que você não pode dizer que você, eu tive uma depressão. Foi um problema que você teve. Venceu, ótimo. Se não venceu, vamos tentar vencer. É só isso, mas ninguém está se vitimizando. O que pode acontecer é você se fazer de vítima. Eu já me fiz de vítima algumas vezes quando era criança. Quando eu ficava doente, né? Aí eu tá doente, mas não tá morto, né? Então eu brincava, tal, não sei o quê. Aí de repente eu me sentia bem melhor, mas eu não tava 100%. Mas aí minha mãe ia lá, termômetro, meu pai me olhava, corado, falava, vai pra escola. Aí eu, não, hoje não, mais um dia. Eu até não estava me sentindo bem mesmo, mas não a ponto de não poder ir para a aula. Ele falou, não, então vai para a aula, qualquer coisa você me liga e volta. Geralmente eu nunca liguei e sempre fiquei lá. Então eu me fiz de vítima, eu não precisava daquele momento. Eu me fiz de vítima. Mas porque eu sou o Vanderlei, eu não sou o grupo. Agora eu poderia, por exemplo, juntar com o grupo lá das crianças do meu colégio, da minha turminha, e juntar e pleitear junto aos meus pais e aos pais em geral e à instituição em geral também, para que eles dessem para cada um de nós, individualmente, um dia de descanso. Aí nós estaremos vitimizando. Ele falou, nossa, nós passamos tão duro aqui a escola que nós precisamos de um dia. Vitimização. Mas é porque é coletivo pleiteando direitos individuais. Se não é assim, não é assim. Então, pessoal, fiquem tranquilos aí e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.